Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Cresce a produção de veículos em abril, mas caem as vendas no mercado doméstico. O destino dos carros brasileiros? A exportação. Um novo recall, desta vez da Volkswagen, vai chamar mais de 50 mil donos de veículos da marca no Brasil para consertar um problema de alternador. São 8 modelos fabricados entre 2016 e 2017. A inflação das famílias de baixa renda caiu no mês de abril, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O índice está bem abaixo da meta oficial de inflação do IPCA, o outro índice que mede a inflação para o ano todo. Em tempos de crise, correntistas recorrem à poupança para pagar as contas. Segundo o Banco Central, os saques foram de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais agora no mês de abril. E o Ibovespa reage depois de várias quedas na semana e volta a subir nesta sexta. Em sentido contrário, o dólar perdeu força e teve queda no último dia da semana. Tudo isso no cenário econômico que está no ar. E o Banco Central divulgou hoje os dados da poupança do mês de abril. Em meio à crise, os correntistas têm recorrido às economias para pagar as despesas do dia a dia. E essas economias estavam depositadas na poupança. Pedro Henrique Moreira tem informações diretamente de Brasília. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. É bom lembrar que esse indicador aí, divulgado pelo Banco Central, leva em conta todas as poupanças do país, né? Então, quem assiste a gente tem um dinheirinho lá guardado, saiba que esse dinheirinho entra nessa conta. Olha, os saques ultrapassaram os depósitos em abril em 1 bilhão 270 milhões de reais. O resultado foi ruim, mas foi melhor do que abril do ano passado, quando o estoque da poupança perdeu quase 8 bilhões de reais. O último mês que a poupança registrou saldo positivo foi em dezembro do ano passado, quando os depósitos ultrapassaram os saques em 10 bilhões e 700 milhões de reais. O Banco Central também divulgou o total depositado nas poupanças do país, o montante, né, o estoque da poupança, que também diminui porque os saques foram maiores que os depósitos, mas se a gente somar aí os rendimentos pagos, o estoque da poupança fechou abril em 662 bilhões de reais. No acumulado do ano, o saldo, né, entre os depósitos e os saques está negativo em 18 bilhões e 700 milhões de reais. O próprio Banco Central atribui isso, né, a recessão, porque as famílias estão sacando da poupança para arcar com os compromissos. E, Piotto, isso talvez você explique até melhor do que eu, né? Essa notícia é ruim para o país porque boa parte do dinheiro da poupança vai para o financiamento imobiliário, né, para a construção civil, né, Piotto? E nível de poupança também é um indicador extremamente importante para saber o quanto que a economia de um país é saudável. A poupança das pessoas, exatamente essa, uma aplicação de poupança ou qualquer outro tipo de investimento, e também o que conseguem poupar as empresas. Mas o momento é de crise, o momento é especial, convenhamos, né? Aliás, o Brasil, um outro assunto agora, é que é o país que mais cresce na produção de transgênicos no mundo. Isso segundo um relatório internacional. A Vanessa Casalino tem as informações da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a você que está conosco aqui no Cenário Econômico. O relatório é do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia. Os Estados Unidos continuam ocupando a primeira posição no ranking de produtores mundiais, com uma área de quase 73 milhões de hectares. Mas o Brasil teve um crescimento de 11% em 2016 e cultivou ao todo 49 milhões de hectares com culturas transgênicas no ano passado. O Brasil permanece na segunda posição do ranking e nenhum outro país do mundo teve um crescimento tão expressivo. Segundo o relatório, essa biotecnologia trouxe benefícios ambientais e socioeconômicos. Entre eles, a redução das emissões de dióxido de carbono, o CO2, equivalente à retirada de cerca de 12 milhões de carros das ruas em um ano. Um outro benefício, de acordo com o estudo, é que se não fossem os transgênicos, seriam necessários 19 milhões de hectares a mais para se conseguir a mesma produção que tivemos em 2016,
de soja, milho, algodão e canola. Já do ponto de vista socioeconômico, o relatório aponta que nos países em desenvolvimento, a tecnologia contribuiu para o aumento de renda de aproximadamente 18 milhões de agricultores. Além de Estados Unidos e Brasil, se sobressaem também no cultivo de transgênicos a Argentina, o Canadá e a Índia, Piotr. Obrigado, Vanessa. Olha, eu cobri esse evento dos transgênicos. Quando começou a discussão aqui no país e naquele momento o que se tinha ali era uma discussão de paixões, se sim ou se não aos transgênicos. Fato é que há números hoje de quanto que a produção de transgênicos traz de benefício. Obviamente que há um debate ainda do impacto que isso pode ter na saúde. Esse debate não vai terminar nunca, mas de qualquer forma agora nós trabalhamos num novo debate com números absolutos, números reais de o que causa o que, pelo menos do ponto de vista de produção. O IBGE divulgou hoje as estatísticas de finanças públicas e conta intermediária do governo. Essa divulgação é referente às contas do governo nos processos econômicos de produção, geração e distribuição de renda. Vamos até o Rio de Janeiro com o repórter Maurício de Almeida, que tem outros detalhes. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. A inflação das famílias de baixa renda, o IPC Classe 1, registrou uma queda acentuada no mês de abril. Ele fechou o mês de abril com 0,11%, bem abaixo do que foi registrado no mês de março, uma queda de 0,45 ponto percentual se comparado com março. Em março, o IPC1 ficou em 0,56%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPC1 está em 3,64%, bem abaixo da meta da inflação prevista para esse ano pelo Banco Central, que é um bom sinal para a economia. O que mais contribuiu para a queda do IPC1 das famílias que ganham entre 1 e 2 salários mínimos e meio no mês de abril foi a habitação, que recuou menos 1%. As roupas também, o gasto com vestuário caiu 0,65%. E o que mais subiu no mês de abril foram os gastos com a saúde, um aumento de 1,27% e com comunicação de 0,58%. Piotr. A produção de veículos cresceu agora no mês de abril. Os dados foram divulgados pela Anfávia, a Associação das Montadoras, na manhã de hoje em São Paulo. Duas coisas a serem observadas antes de a gente mostrar os números de produção e venda. A venda que caiu, o número de emplacamentos, esse é um detalhe, apesar da produção ter aumentado neste mês. E a exportação tem sido o caminho dos carros fabricados no Brasil. Só para se ter uma ideia, a cada 3 carros fabricados no país, um está sendo exportado. Isso quer dizer um mercado interno muito difícil. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui, que a gente tem exatamente esses números de produção da Anfávia. Olha, em abril de 2016, a gente teve uma produção de 171 mil veículos. Se a gente olhar agora para abril de 2017, houve um crescimento de 11,4%, chegou a 191 mil veículos. O detalhe é que a gente olha pelo gráfico aqui, se eu comparar abril com 2016 com abril de 2017, houve esse crescimento. Mas se eu fizer uma comparação com o mês de março, aí nós tivemos uma queda de 235 mil para 191, uma queda de 18, quase 19% na fabricação de carros. Ou seja, eu tenho um gráfico aqui que mostra assim, que há um crescimento. Se eu comparar de abril para cá, mesmo abril ou março, os números são maiores, mas eu tive uma queda aqui. Há uma preocupação porque teve muito menos dias trabalhados em abril se comparado a março, devido àquela sucessão de feriados que nós tivemos. Essa é uma das razões que a própria Anfávia apontou hoje durante a entrevista para explicar esses números. Mas isso tudo para ter uma ideia que a gente tem quase 801 mil veículos de fabricação no ano, mas só para tentar entender. Claro que esse gráfico aqui não é completamente reto, é uma média, mas ele é bem oscilante durante todo o ano passado, mesmo no começo desse ano. Mas nota-se claramente que aqui já tem uma oscilação dessa queda do mês passado, embora haja uma queda se comparado a 2016. Normalmente, quando a gente pega números aqui e compara o número deste ano com o número do ano passado, o número deste ano é sempre melhor, apesar de ainda estar um ano difícil. Mas é que 2016, sabemos, foi terrível. Vamos dar uma olhadinha agora na sequência. O problema, e eu fiz menção à exportação, porque dá uma olhadinha nos emplacamentos. Produziu-se até mais do que abril do ano passado, mas a gente teve menos emplacamentos agora de vendas, ou seja, de mercado interno. Agora a gente está falando de mercado doméstico. Menos 3,7%. Olha o comparativo aqui. Em abril de 2016, a gente teve 162 mil veículos. Em abril de 2017, 156 mil. Ou seja, esses 3,7%
a menos. Também aqui a Anfávia está apontando o mês menor, com dias úteis menores que nós tivemos com a associação de feriados que nós tivemos no mês de abril. Só para se ter uma ideia, inclusive com aquele dia, no dia 28, na sexta-feira, que teve a tentativa de greve geral no país. Vamos dar uma olhadinha agora por que a indústria brasileira, inclusive a gente falava disso essa semana, parte do setor da indústria que está olhando para a exportação está conseguindo, inclusive, gerar emprego no país, está conseguindo superar a barreira do mercado muito ruim aqui no país, ou seja, desaquecido. Por conta de juros altos, e isso é realmente complicado, você não tem crédito, você não vai comprar um carro porque não é um bem de valor baixo. Nós estamos falando de um carro que custa 30, 40, 50, 70, 80 mil reais em média. Bom, enfim, para você ter uma ideia, sem crédito barato, você não vai ter mercado aqui no país, diante do desemprego ainda alto, ou seja, por isso que a exportação tem sido a saída não só para a indústria automobilística. Para você ter uma ideia, olha, as exportações cresceram, se comparado de abril de 2016 com 2017, isso é muito interessante, cresceram 64%. Isso é extremamente relevante. Para você ter uma ideia, saiu de 141 mil para 232 mil veículos vendidos. É a exportação que está ocupando aquilo que os economistas e a própria Anfávia chamam de ociosidade da indústria. A Anfávia ainda diz que o setor automobilístico tem muita ociosidade na indústria, ou seja, mesmo que cresça o consumo interno ou mesmo que cresçam as exportações, a indústria tem condições de atender, o que faz com que não gere uma pressão inflacionária, porque a indústria consegue atender e entregar. O problema de inflação é exatamente isso, tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender. Não é o caso e por isso que a inflação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a inflação no país está em queda, porque tem faltado demanda, tem faltado consumo. Vamos dar uma olhadinha agora num outro assunto que é extremamente importante. Falando em veículos, a indústria automobilística aqui no Brasil e no mundo deveria ser convidada a prestar mais atenção no controle de qualidade. Nós temos anunciado aqui vários recalls. Depois de vários recalls de várias montadoras, a Volkswagen anunciou hoje que 54.100 veículos de 8 modelos diferentes terão de passar por um recall da montadora. Os veículos são todos fabricados nos anos de 2016 e 2017. O principal problema é esse aqui, olha, falha no alternador. Em alguns carros, o motor simplesmente podia apagar. Os modelos são esses aqui, olha, Gol, Voyage, Saveiro, Up, Fox, Space, Space Fox, Cross Fox e Cross. São exatamente esses os modelos que têm problemas. Space Cross, Space Fox, Cross, Gol, Voyage, Saveiro, Up e Fox, ou seja, 8 modelos. São esses os modelos da Volkswagen que vão passar por recalls. Aliás, a gente tem falado sobre o recall aqui já há algum tempo. Eu fiz menção que a gente ia falar sobre a inflação e falo agora. É que o detalhe é que a inflação, para aquele público, as famílias de baixa renda, teve uma variação negativa nesta medição da Fundação Getúlio Vargas. Só para ser uma ideia, esse público é o que tem renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio. A variação foi de menos 0,11%. Para você ter uma ideia, caiu quase meio ponto percentual se comparado a março. Esses números são de abril, os números apurados pela Fundação Getúlio Vargas. E para fazer uma comparação que talvez seja bem interessante com o índice de inflação oficial, porque esse aqui só pega exatamente o público de baixa renda, no ano a inflação está acumulada em 1,30%. Nos últimos 12 meses, aí a gente está tentando anualizar a inflação está em 3,64%. Para a gente lembrar o que está pensando o Banco Central e a meta do Banco Central para até dezembro do IPCA, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação oficial do país, e aí nós não estamos falando da inflação de todo o país, né? Nós estamos falando de tudo, é de 4,5%. O próprio IPCA já está abaixo de 4,5%. Aqui a gente está olhando para esse público especificamente, nós estamos falando aqui de 3,64%. É bem abaixo daqueles 4,5%. De novo, a explicação vem naquilo. Nós temos uma baixa demanda hoje no país por algumas razões, entre elas o desemprego, o endividamento das famílias, do qual nós falamos ontem aqui, e o crédito absurdamente caro no país. Taxa de juros hoje para qualquer empréstimo é muito alta, o que de alguma forma afasta. Se o sujeito está endividado, negativado, não consegue fazer novo crédito, se ele está desempregado, ele está inseguro para fazer uma nova compra e provavelmente não vai ter recurso. E mesmo quem tem recurso, em algum momento vai ter que financiar. E se financiar, vai financiar com esse juro absurdo, a história do spread bancário que a gente fala toda hora aqui. Portanto, a gente tem a inflação em baixa muito em razão
do baixo consumo que se tem hoje no país. Inflação baixa nunca foi notícia ruim nesse país, até porque inflação alta era que era notícia ruim no país. O detalhe é que nós estamos mantendo a inflação baixa, boa parte por não ter demanda, gente disposta a comprar. E se não tem muita gente disposta a comprar, a roda da economia não gira, mas de qualquer forma isso está ajudando. Por outro lado, e é sempre bom entender que as coisas não têm um lado e o outro, tem sempre um lado bom e um lado ruim, a inflação baixa faz com que os juros básicos da economia caiam, isso de alguma forma faz com que o governo tenha mais recursos, porque remunera com menos recursos o seu investidor. Por outro lado, sobra recurso no governo para aplicar em outras coisas e faz também com que aumente o investimento no país. Ou seja, a própria indústria vai conseguir de alguma forma algum recurso melhor no empréstimo para investir, começar a girar, a ter capital de juros e evidentemente investir e gerar emprego. É por isso que se projeta para o segundo semestre e o ano que vem uma retomada do emprego nessa lenta retomada da economia brasileira. Bom, na sequência nós voltamos com os números do mercado financeiro aqui no Cenário Econômico, a gente volta em instantes. E já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, que trouxe surpresas hoje no pregão, tanto o Ibovespa quanto na cotação do dólar. Vamos dar uma olhadinha, porque a gente estava vindo aqui, no caso do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, nós estávamos vindo aqui, houve um momento na semana passada, chegamos a 66 mil pontos, mas ontem tinha queda, uma sucessão de quedas na semana, chegou na casa de 64 mil pontos, hoje teve uma alta aí de 1,31%. Chegou a 65.709 pontos. Ontem teve uma baixa generalizada no índice Bovespa nas empresas que compõem o índice da Bovespa. Mas hoje está em alta de 1,31%, 65.709 pontos. E o dólar, que também estava subindo, hoje, no último dia da semana, uma queda pequena de 0,21%, estava ontem em 3,18, hoje está R$ 3,17, foi a cotação final desta sexta-feira. Bom, para falar um pouquinho agora sobre exatamente esse momento da economia, porque vários setores têm passado por situações diferentes, alguns começam a mostrar uma certa recuperação econômica, outros ainda têm uma certa dificuldade, para se ter uma ideia, porque evidentemente depende exatamente do setor. Quando a gente fala em construção, e nós já exibimos aqui alguns números da indústria da construção, a construção pesada está sofrendo e sofre muito. Construção pesada é a das grandes obras. Rodovias, uma série de, por exemplo, construção habitacional pesada, ou seja, de construção de moradia popular, que nós estamos falando de 500 mil casas, essas coisas todas, enfim. Mas quando a gente fala do outro setor da construção, e a gente já falando do material de construção, esse setor tem uma situação um pouco diferente. Cláudio Conce é presidente exatamente da ANAMACO, que é a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Doutor Cláudio, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Sem dúvida. O setor de construção civil, quando a gente fala, é uma coisa e, evidentemente, para vender material de construção, eles estão interligados. O setor de construção pesada, fiz menção, sofre pesado ainda no ano. Aliás, um problema que vem desde 2014, no caso deles. 14, 15, 16 e também o começo de 17. Mas quem está vendendo material de construção, como é que está esse primeiro quadrimestre para tentar, digamos, pegar uma média, se há ou não uma certa recuperação? Olha, desde agosto do ano passado, a gente já sente que batemos num determinado patamar e a gente consegue crescer alguma coisa. Os primeiros 4 meses desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado, nós estamos 3% acima em valores reais, o que é uma sinalização positiva. Nós estimamos crescer mais de 5% esse ano, recuperando parte das perdas de 2015 e 2016. Os anos difíceis para a loja de materiais de construção foi o quê? 15 e 16. Em 15 caiu 5% e 16 caiu 6% sobre 15. O que o senhor acredita essa mudança de um certo crescimento agora na venda de material de construção? Olha, é alguma coisa com recuperação econômica? É uma necessidade que as pessoas vão ter de reformar e aí elas vão na loja e vão comprar o material? Tinta, cimento, alguma coisa? De onde vem esse número? Veja, nós temos uma inércia natural de mercado. São 65 milhões de casas e apartamentos, que é o nosso estoque físico, ele existe. E essas casas e apartamentos... Só para uma atenção, 65 bilhões de residências é o que tem no país, de casas, apartamentos, enfim, 65 milhões. Isso necessita manutenção, claro. Isso se deteriora com a chuva, com o sol, enfim, a adaptação do filho que vai casar, do nenê que vai nascer, enfim, você tem uma série de adaptações que são importantes na vida do nosso consumo de material de construção. Quando você tem essa questão 2015 e 2016, você teve, por conta do desemprego, muita decisão de adiar.
Então, houve muita reforma que foi adiada em 2015 e 2016. Só que reforma você adia, mas você vai ter que fazer. E geralmente, quando você vai tomar que fazer, vai sair um pouquinho mais cara do que a época que você deveria ter feito, porque se deteriorou alguma coisa a mais. E com isso, a gente sente que nos últimos 6 meses, notadamente até o mês de março, foi um mês bastante importante de uma virada das nossas vendas, chegou a crescer 12% sobre fevereiro, quer dizer, foi bastante robusto o volume de março, faz com que os primeiros 4 meses já estejam superiores aos mesmos 4 meses do ano passado e mostrando uma tendência de crescimento. Obviamente que abril tivemos problemas com muitos feriados, a greve atrapalha o movimento da sexta e do sábado, tudo isso fez com que abril não tivesse uma performance tão boa, mas mesmo assim os 4 primeiros meses já mostram sinais de recuperação. Mas é março que está segurando o quadrimestre, então? Março foi Não, janeiro e fevereiro também foi positivo. Também. O mês que foi negativo foi abril, né? Em relação a março, foi negativo, né? Então, o importante é que essa média, ela está positiva e com tendência de um crescimento aí de 5%, 6% esse ano. Vamos dividir. Uma coisa é a loja de material de construção estar registrando um certo crescimento nesses primeiros 4 meses do ano. A outra coisa é o fabricante de material de construção ter crescimento não porque ele não vende só para a loja. Ele vende para grandes obras também e essas que estão em dificuldade, é isso? Aproximadamente 2/3 do que a indústria produz de material de construção é vendido nas lojas de material de construção. 2/3. Aí você tem a construção civil que está sofrendo um processo de difícil recuperação e você tem a questão da infraestrutura. Esses 2 mercados, a indústria praticamente fornece direto à construtora, E quando você tem um problema envolvendo as grandes construtoras, é óbvio que você tem um processo muito forte nessas indústrias. Agora, o mundo das 148 mil lojas de material de construção, não existe município brasileiro que não tenha loja de material de construção. Uma loja ao menos. Não tem, não existe, né? Esse continua se recuperando e agora recuperando aquilo que foi adiado em 2015, 2016, fazendo com que haja um mercado um pouco mais otimista. Tudo que nós estamos vendo é que bateu-se num patamar crescendo e isso nos faz acreditar muito em 2017. O senhor me fez menção um pouco antes da gente começar a entrevista, eu vou tomar a liberdade de trazer aqui para o nosso público também. Se eu tenho uma grande construção de moradia popular, eu tenho um impacto gigantesco também. Mesmo que isso seja considerado uma obra grande de construção civil, que não é dessa que nós estamos falando agora, que proporcionou esse crescimento para a loja de material de construção, mas se eu tenho, por exemplo, a entrega de, 100 mil casas populares, eu vou ter um aumento também na loja de construção civil, porque cada um vai mexer. Disso não está vindo nada, porque essas grandes obras não estão aparecendo. Devagarzinho elas estão sendo retomadas, né? A gente vê que o Minha Casa Minha Vida já tem aí umas 70, 80 mil unidades em construção. Isso é importante. Primeiro que vai aumentar o estoque físico de moradia, que vai ser cliente dessas lojas nos próximos 10, 20 anos. Segundo que qualquer obra nova, seja popular, seja de médio ou de alto poder, ao ser entregue, as pessoas têm que ir às lojas de material de construção. Seja para fazer uma adaptação, seja para trocar um piso, seja para fazer o muro que não tinha, enfim. Além de a obra nova, ela também impacta positivamente o material de construção pela própria necessidade. E o mercado de usados, que quem vai vender dá uma reformada para poder valorizar mais, porém quem compra sempre vai fazer uma adaptação. Então, quando o mercado de usados porque é da natureza do negócio, né? Quando o mercado de usado também mostra algum crescimento, ele também impacta positivamente as lojas de material de construção. Ou seja, a lógica da reta da economia, quando sobe, o benefício é coletivo mesmo. Com absoluta certeza, né? E agora você tem várias ações importantes acontecendo. Uso racional de água. O Brasil tem que trocar 100 milhões de bacias de privada que gastam 40 litros numa descarga e as que são vendidas no Brasil gastam 3. Também, tem a modernização também. Tem a modernização, a questão da energia, você pode fazer uso racional de energia usando equipamentos mais modernos, a questão do fotovoltaico, que agora é uma novidade que vai introduzir muito bem a reforma também, está sendo introduzida na reforma. Enfim, todos esses aspectos. E alguns setores que são muito inteligentes. O setor de cerâmica, o setor de tintas,
que cuidam especificamente de melhoria. Sr. Cláudio Contos, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês pela oportunidade. Cláudio Contos. Bom, muito obrigado pela companhia aqui no Cenário Econômico de hoje. Nós ficamos por aqui. Na sequência tem Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Bom final de semana. Hoje é sexta, né? Bom final de semana. Até segunda. Não tem feriado na semana que vem. Segunda-feira nós estamos aqui ao vivo no Cenário Econômico. Boa noite.